vamos colocar no nosso canal, tá bom? Os irmãos quiserem participar lá do canal, todas as aulas de todos os professores estão lá, viu, pessoal? Então você não perde. A aula online, ao vivo, dá a chance de tirar suas dúvidas. Já a aula gravada, infelizmente, o professor não vai poder te responder, porque foi gravada e está lá, tá bom? Então, fique à vontade na nossa sala virtual, que Deus, assim, abençoe a todos. Meus queridos irmãos, o que falar de João e Tiago, seu irmão, né? Era chamado filhos do trovão. Por que será que estes discípulos, ou apóstolos, era considerado com esse título? Né? Nós vamos aprender aqui algumas situações curiosas acerca destes homens. Então, e como é que Deus trabalha de uma forma toda especial na vida de homens e de mulheres, lógico, quando entra na sua seara. Estou aqui pegando alguns acervos, né, fora a nosso módulo, né, que está em suas mãos. Diz assim: pode um homem impetuoso, a ponto de ser chamado filho do trovão, conforme está em Marcos 13:17, se tornar um discípulo repleto de mansidão e de amor? Interessante que ele foi chamado o discípulo do amor. E eu te pergunto a você, meu aluno, minha aluna, por que será que uns homens considerados, intitulados como filho do trovão, e agora é, fala com mansidão, com amor, como no caso João? Por que será que aconteceu esta mudança tão radical na vida deles? Observamos que João, ao escrever, teve em mente o mesmo propósito de Pedro e Judas, isto é, combater os falsos ensinos e a licenciosidade da igreja. Nós observamos que é um mal que não vem agora no século XXI, mas é uma semente, né, que vem sido foi lançada, e hoje a igreja trava essa batalha, essa luta sobre acerca da licenciosidade. Bom, visto que este livro provavelmente foi escrito após o ano 80, né, depois de Cristo, João escrevia agora para uma segunda geração de crentes, apesar de não haver perseguição declarada e aberta nessa época. Satanás agora atacava a igreja interiormente. Nós observamos que o ataque do inimigo de nossas almas antes era um ataque exterior, perseguições, morte. Agora a estratégia de Satanás agora foi diferente. Agora estava atacando dentro da igreja. Eu pergunto a vocês, vocês estão me ouvindo? Vou agora provocar vocês. A mudança de estratégia hoje acontece agora dentro do seio da igreja. Eu pergunto a vocês, vocês já têm percebido dentro da sua igreja algo diferente? Algo que percebe-se que não é algo do Espírito Santo de Deus, mas é algo do espírito do engano? Será que nós tem sentido aquele desejo de fazer uma oração pedindo a Deus o discernimento do Espírito? Nós podemos compreender o valor do ensino, o valor
da pregação da palavra de Deus, o valor de uma ética cristã. Agora nós percebemos o ataque do inimigo, usando pessoas, e o pior de tudo, não é o ímpio, não é o vaso das trevas, é dentro da própria igreja, usando aqueles que são escolhidos por Deus. E o que fazer diante dessas situações? Lógico que o primeiro propósito nosso é motivar a igreja a orar, pedir a Deus que Deus transforme o joio no trigo. Nós sabemos que, acerca da autoria, é evidente que o escritor da epístola, da primeira carta de João, é também o escritor do quarto evangelho. Nota-se estas evidências pelas frases e conceitos que você, quando estuda o quarto evangelho, o evangelho de João, e quando você estuda a epístola, você vê a escrita, a natureza é a mesma. Então, só para você ter entender, há cerca de 51 referências na epístolas, que também se encontra no Evangelho de João. É universalmente aceita, desde os primórdios do cristianismo, que o autor do quarto evangelho é também o autor das três epístolas, da primeira, da segunda e da terceira epístola de João, né? E nós podemos destacar aqui Marcos, melhor dizendo, no capítulo 10, no versículo 35 a 37. Olha como está escrito, o que é que diz? Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas que te vamos pedir. E ele perguntou: que queres que eu vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e um à tua esquerda. Olha o atrevimento, olha a natureza de João no início do seu crescimento espiritual. Observe que quando ele escreve já nas suas cartas, percebe não mais essa ousadia, esse atrevimento, né? Por isso que ele é chamado filho do trovão, né? Filho do trovão. Porém, a seguir, João aprendeu de Cristo a lição do amor. Fora João o discípulo que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus. Essa é uma das razões porque ele ficou conhecido como o apóstolo amado. E é uma das razões porque ele ficou conhecido como o apóstolo do amor. Olhe, meus irmãos, quando você estuda a palavra, um dos aspectos curiosos que aprendemos é atentar para esses detalhes que geram uma transformação na vida de alguém. É como eu disse, não somente a minha pessoa, mas os outros professores, quando se lê cartas, se percebe que há práticas daquilo que você aprende. A verdadeira sabedoria é a prática do conhecimento que você evidencia no teu dia a dia, é a transformação, é o despertamento, é o teu envolvimento na obediência à palavra de Deus. Ora, como apóstolo do amor, João era um homem de personalidade disciplinada e firme, defendia o fervor das doutrinas de Cristo, não suportando as heresias e as combatia
corajosamente. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Então, são essas qualidades que se percebia nesses homens de Deus. E olhe, e outra coisa mais, o relacionamento dele com o Senhor. João foi talvez a pessoa mais que desfrutou de uma estreita comunhão pessoal com o Mestre aqui na Terra. Pode dizer que João e Jesus foram profundamente amigos. Olhe, João e seu irmão Tiago, juntamente com Pedro, foram os mais achegados a Jesus. Eles foram companheiros de pesca quando Jesus os chamou para segui-lo. Foram eles os primeiros discípulos de Jesus. Quando Jesus estava morrendo na cruz, incumbiu seu melhor amigo, João, a tomar conta de sua mãe, né? A Maria. Então, observe então, que havia uma estreita comunhão, um relacionamento de uma amizade perfeita, né? Entre este discípulo amado chamado João. Então, quando estudamos a primeira carta, querendo que avisar os crentes sobre os lobos que estavam aparecendo naqueles dias. João procura apresentar à igreja princípios de salvação através de Cristo e aconselhou os membros do corpo de Jesus a fortalecer as suas crenças no Filho de Deus. Uma frase que ele usa é desde o princípio, né? É por isso que você vê na, no evangelho dele, ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E agora ele, na sua carta, ele usa esse termo no princípio, né? Ilustrando que Deus e seu amor são eternos e duram para sempre. Deus é constantemente, com seu grande amor, procura salvar e aperfeiçoar a alma do homem. A palavra amor se encontra várias vezes nesta carta. Deus é real e compassivo. Os falsos mestres são desonestos e odiosos. Eu pergunto a vocês, meus queridos e queridas, esses falsos mestres têm aparecido na sua igreja? Vamos ver se estão acordados ou estão dormindo, ou estão dormindo. Quem sente, percebe que existem falsos mestres dentro da nossa igreja? Pode falar, irmão Edson. Aqui o senhor manifestou com a sua mãozinha. Pode falar. Paz de Cristo a todos. Realmente é muito notório os falsos mestres, por causa que são que nem aqueles frutos bonitos, mas são podres por dentro, né? Quando você observa assim, são palavras polidas, mas que não edificam, né? Não trazem estruturas da igreja, não trazem crescimento. E geralmente tem um fundo, hoje, principalmente com a onda dos coaches e do PNL, de uma motivação não bíblica, né? Uma motivação que te compara com tudo, menos com a palavra. É verdade, concordo plenamente, viu, Edson? Realmente os falsos mestres, né? Eles vêm, né, com palavras doces, né? Com mentiras, com engano, para tentar enganar a verdadeira igreja. Então, olha o que acontece. Um dos sinais, eles não vêm de fora para dentro, mas eles saem de dentro para fora. São pessoas que não vigiaram, são pessoas que não estudaram, são pessoas que foram levadas por emoções e que, através dessas emoções, tem gerado uma ideologia
E o pior que querendo seminar essas falsas ideologias dentro dos verdadeiros cristãos. E o pior de tudo, meus queridos, ele já conhece quem são os fortes e quem tem conhecimento, eles não se aproximam dessas pessoas, né? Ele não se aproxima, ele vai daquelas pessoas que ainda estão gatinhando, naquelas pessoas que ainda estão lutando para crescer. Então, eles vão lá, engano. É uma das estratégias do inimigo, usando essas pessoas, ao ponto que, eu me lembrando agora, né, eu sempre gosto de pregar, citar isso como uma figura. É, uma das estratégias dos amalequitas, na época de Moisés, quando ele estava exterminando o povo de Deus, segundo narra a palavra, que eles ficavam às espreitas, escondidos das rochas, e percebia aquele que estava fraquejando, ficava para trás. Então os amalequitas iam matava aqueles tais que estavam ficando para trás. Aí Moisés ficou, quando olhou, viu o povo diminuindo, ele pediu os valentes recuassem e pudessem ajudar aqueles que estavam ficando para trás. A igreja do Senhor, do século XXI, está precisando de homens e mulheres valentes, que conheçam a palavra, que manuseia a palavra da verdade, né? Que maneja bem a palavra da verdade. A igreja do Senhor está precisando de homens e mulheres que manejem bem a palavra da verdade, que não tenha medo, mas que quando chega tais, você venha ter coragem do Espírito falar para essas pessoas e repreendê-las em nome de Jesus. É aí que está faltando na nossa igreja, no século XXI, é uma autoridade espiritual. E interessante que Deus já concedeu essa autoridade espiritual para a igreja. E nós precisamos ser como João, ter essa autoridade espiritual. Quando perceber o perigo, né, da maliciosidade dos falsos mestres, aquele que conduz uma ideologia falsa, falando mal dos nossos pastores, falando mal do nosso ministério, falando mal das pessoas, você repreender mesmo na cara, dizer, está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Nós precisamos, queridos, ter essa autoridade espiritual. Louvado é o nome do Senhor. Mesmo que quando se fala o tema da carta de João, na sua epístola, nós vamos aqui até falar aqui que o tema é que é os fundamentos da segurança cristã e da comunhão na família como pai. Poderíamos dizer que, enquanto o evangelho do mesmo autor trata de revelar os fundamentos da fé cristã, a epístola trata de revelar os fundamentos da fé cristã. O evangelho foi escrito para dar um fundamento de fé, enquanto a epístola para dar um fundamento de segurança. Louvado é o nome do Senhor nesta noite. O tema dessa epístola, ela se divide. A epístola nos informa a natureza da comunhão com Deus. Observamos aqui, na primeira carta de João, no capítulo 1, no verso 3, ele diz assim: porque temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Aí no verso 5, diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido,
e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então, a comunhão ela implica na conformidade com os seus atributos, visto que Deus é luz e o homem deve ser purificado e remido, conforme está quando você lê a sua carta, no capítulo 1, você vê, observe acerca desta comunhão, mostrando a santidade, o amor, a purificação, luz. Quando você estuda a Bíblia, abre a Bíblia, o que é que você entende acerca do que é luz e o que é ter trevas? O irmão Raimundo Santiago aí levantou a mão. Diga aí, irmão Raimundo, fique à vontade. Boa noite, pastor. Paz do Senhor. Paz do Senhor, meu filho. Queria só fazer uma pergunta aqui sobre as epístolas de João. Fique à vontade. A terceira epístola foi escrita primeiro que a primeira? É a primeira epístola de João que nós estamos estudando. Pronto, mas eu estou vendo aqui na apostila que a terceira epístola foi escrita primeiro do que a primeira. Quando você pega os livros, né, de João, no caso das suas cartas, elas não foram feitas de forma ordenada, né? Nós, as pessoas que organizaram a Bíblia desta forma, mas quando pegaram os pergaminhos, né, as ostracas, né, eles fizeram essa formação. Não tinha a primeira epístola, segunda epístola, terceira epístola. Hoje nós temos essa organização dentro da palavra de Deus. Mas, no caso, 1 Coríntios, 2 Coríntios, o que eu já estudei, João já tinha escrito várias cartas, né, da igreja de Corinto. Mas o que foi só resgatadas foi a primeira e a segunda carta. Mas ninguém sabe se foi a nona, se foi a oitava, né? Mas o que foi, devido à perseguição que houve, Nero até queimou, né, os sagrados, os livros sagrados. Então, houve, para a graça de Deus, alguns, como eu posso dizer, alguns materiais sagrados que foram escondidos, guardados, principalmente as cartas, né? Vocês sabem muito bem que a formação canônica do Novo Testamento, ela se deu depois, né? Ela não se deu dentro do andamento da história. Só muito depois Deus tocou no coração de homens, né, dos pais da igreja, para fazer a formação canônica do Novo Testamento. Não é à toa que você, quando ouve os apóstolos falando sobre os mandamentos, sobre a questão das Sagradas Escrituras, eles tinham em mão, ou até no seu estudo que eles tinham só conhecimento do Antigo Testamento. Eles não tinham conhecimento que eles estavam sendo usados por Deus para gerar uma futura formação do Novo Testamento, né? Mas eles perceberam que eles estavam sendo inspirados por Deus para escrever suas cartas, né, às igrejas, né, às comunidades, né, das santas que viviam na época. E através desses escritos, viu, irmão Raimundo, é que veio surgir a formação canônica do Novo Testamento. Por isso que quando você estudou aí no seu módulo, né, o nosso comentador ele diz, né, que a terceira epístola poderia ser a primeira ou poderia ser a segunda, porque não dá essa ideia, né? E tem a questão, nós temos outra coisa também, irmão Raimundo, é que a formação, nós tivemos um grande problema, nós tivemos os chamados abismos culturais, quer dizer, uma lacuna de tempo, que do tempo deles até chegar ao nosso tempo, então mudou muitas coisas.
a cultura, comportamento, a forma de vestir. É igualmente, eu digo assim para você, aqui até com um presente para vocês. Deuteronômio diz assim, que o homem não pode vestir o vestido de mulher e nem a mulher deve vestir o vestido de homem. Eu pergunto para você, qual foi quando você ouviu esse texto de primeira instância, o que foi se entender? Parece que você olhou para a época, trouxe para a nossa época, não, vestido de mulher é uma saia, a roupa de homem é uma calça. Mas só que naquela época não tinha calça. Como era então essa vestimenta do homem e como era a vestimenta da mulher? Então, segundo a gente aprende dentro da arqueologia, é que era através até das cores que às vezes eles vestiam. Por que que o sogro daquela viúva apareceu, se deitou com ela, depois que ela deu a conhecer que era a nora dele, melhor dizendo. Mas ela estava totalmente vestida de viúva. Então, o que nós compreendemos é acerca da questão dessa formação do tempo, né? E os pesquisadores, eles dão essa ideia para nós. Tá certo, irmão Raimundo? Deu para me entender mais ou menos? Vamos lá. Então, observamos que o que é que vocês, quando Paulo, ou melhor dizendo, João, ele escreve e fala sobre luz e trevas. Eu queria aprender com vocês. Me permite eu aprender com vocês. Quando se fala luz, de primeira instância, quando eu digo luz, eu olho para essa lâmpada aqui acesa, luz. Mas se eu apago ela, treva, está no escuro. Mas o que significa isso? O que é que você entende por isso? O que é que João está falando com isso? Alguém se atreve a me ajudar aí? Responde aí para mim. Quem é o primeiro corajoso e corajosa aí? O Raimundo Santiago. Fale. Quando ele fala de luz, eu acho que está falando do Espírito de Deus, né? Que vem do homem. Aquele que está com Deus. Dentro do homem. Aquele que está sem Deus está nas trevas, né? Aquele que está com Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus, que é a luz divina. Isso faz... Mas eu acho que é mais ou menos isso. Isso. Os irmãos concordam, discordam, botam mais corda, tira a corda ou dá corda aí? Bom, segundo o irmão Francisco Cardoso, seria a iluminação do conhecimento de Deus? E aí, os irmãos concordam? Seria o ser humano conhecer Deus? E aí, o que vocês dizem? O que é ser luz? O que é ser trevas? Opa, pode falar. Raimundo? Não, eu só apertei no microfone aqui sem querer. Mas Tá. o que eu falei foi isso mesmo. Significa a luz quando o homem anda no caminho, a palavra de Deus, o Espírito Santo faz habitação nessa pessoa. Muito bem. Vamos lá. Gente, mas o que é ser luz e o que é ser trevas? Vamos botar aqui uma coluna aqui. Veja aí, visualize aí na meio duas colunas. Luz, trevas. Quando eu vivo o amor de Deus, o amor de Deus, ele é paciente, ele é benigno, ele não se desespera, ele é longânimo.
quando eu coloco esses sentimentos verdadeiros que a Bíblia ensina na minha vida, então mostra que sou luz. Mas quando a palavra de Deus me ensina a dizer que eu tenho que amar o meu inimigo, mas eu odeio, o ódio já não é cerca de luz. Então, o que é que eu estou aqui dizendo para vocês? Quando se fala luz, trevas, fala das nossas obras, fala das nossas ações que nós praticamos, ou boas ou más. Se eu pratico as más, eu estou nas trevas. Se eu pratico as coisas boas, eu estou na luz. Então, é isso que João está querendo dizer para nós. Então, meus filhos, vamos lá. No capítulo 1, no versículo 7, 5 até o 7, diz assim, verso 6, já li vou ler aqui o seguinte de novo. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e anunciado é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dizemos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que acontece? O efeito da purificação, da expiação do perdão de Deus na vida do homem, quando é despertado em mim ou em você, essas verdadeiras obras que a palavra de Deus ela nos educa a colocar, a exercitar no nosso dia a dia. Agora, se eu tenho consciência dessas verdades e eu faço tudo ao contrário, então eu estou dizendo que eu sou um mentiroso. Quem é o pai da mentira? É Satanás. Então eu não sou filho da luz, eu sou filho das trevas. Eu sou filho daquele que enganou desde a fundação do mundo. É por isso a importância de você compreender estas duras verdades, mas verdades essas que, se não doer, não vai fazer efeito. Eu preciso compreender. Lógico, louvado seja Deus que sempre nos das más atitudes que nós temos na nossa vida, sempre há o caminho do perdão, do arrependimento. Isso é provado no capítulo 1, no verso 8, do capítulo 2 até o versículo 2, lá de João. Olha o que é que diz lá. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação dos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Então, todo ser humano tem a oportunidade de alcançar a graça de Deus. Quando esse ser humano ele é despertado pelo Espírito de Deus a ter consciência dessas verdades, ele passa a compreender que ele tem que ter amor, amar o próximo, amar a Deus, buscar ser obediente, ser fiel, ser justo. Então, tudo isso aí envolve essas práticas no nosso dia a dia. Aí ele diz, sede perfeito,
como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Quando você olha para o espelho, você se vê um cristão perfeito? Qual é a sua resposta? A Bíblia está falando que eu tenho que ser perfeito. E agora? Quando eu olho para o espelho, eu vejo um homem falho, fraco. E agora? Como é que eu posso alcançar a misericórdia e o perdão de Deus? Estão aprendendo, não é isso? O Franciscador diz que nós não nos vemos perfeitos. Sabe por quê, gente? É porque nos nossos 24 horas do nosso crono, do nosso tempo humano, a gente percebe que a gente se zanga, se ira, odeia. Observe, mas louvado seja Deus que em nós hoje tem uma mente despertada. Gera em nós o quê? Nós temos consciência que falhamos naquele dia, mas nós temos consciência que nós temos um acesso para alcançar a misericórdia de Deus, que é Jesus Cristo. O sangue de Cristo, ele tem poder quando eu passo a ter consciência do que é ser luz e me esforço em fazer as boas obras. Aí o perdão e o sangue de Cristo purifica de todo pecado. Mas quando eu tenho consciência dessas verdades, nem me esforço e fico toda hora falhando, o sangue de Cristo não vai ter poder. É por isso que aqueles demônios, que aqueles rapazes foram expulsar, os demônios chegaram com ele e disse, o rapaz disse, eu te expulso em nome de Jesus, do qual Paulo prega. Os demônios disseram, eu conheço quem é Paulo e sei quem é Jesus. E vocês quem são? Aqueles jovens, ele tinha uma superficialidade do conhecimento. Eles não tinham profundidade do conhecimento. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Que possamos ter profundidade do conhecimento, não superficialidade. Devemos conhecer as profundezas de Deus. Nós observamos que, no capítulo 2, no versículo 3 a 11 da primeira epístola, lá aparece os mandamentos. Vamos dar aqui uma olhadinha, só para te ter uma ideia. Vamos tentar descobrir este conhecimento, esses mandamentos. E aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quando você guarda a palavra de Deus na tua vida, quando você vive com a palavra guardar, quer dizer viver, praticar a palavra. Então, ele está com você. É o segredo do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo, esse esconderijo aí é a palavra. Amado, não vos escrevo mandamento novo,
senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Meus queridos, quando você se envolve no conhecimento da palavra e aquela palavra toca em você, diz lá dentro do seu íntimo, está na hora de mudança. Oh, aleluia. O Espírito Santo está falando nesta noite. Está na hora de mudança. Conhecimento gera mudança. Se está acontecendo com conhecimento, gera mudança. Então, o que acontece? As trevas vão se dissipando. Aquilo que eu fazia no passado, hoje eu não faço mais. Porque a luz, a palavra, o Espírito Santo, o poder de Deus está na nossa vida. Ele continua dizendo lá no verso 11: aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos, né? Aleluia. Que ensino maravilhoso. Que palavra maravilhosa para nós. Então é mandamento. Então é uma ordem imperativa deste Deus maravilhoso. Deus, ele quer essa mudança da nossa parte. Observamos aqui que a luz verdadeira que agora brilha é Deus. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. Aquele que odeia seu irmão está nas trevas. Aquele que odeia seu irmão está nas trevas. Mentiroso é aquele que diz que ama a amar a Deus e, ao mesmo tempo, odeia seu irmão. Pecado é desobediência aos mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus são crer em Jesus Cristo e amar uns aos outros. O próprio Jesus disse, eu digo agora só 2 mandamentos, vocês aprenderam 10. Vou simplificar. Só para 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, o propósito da carta é encorajar os leitores a permanecerem na mensagem que ouviram desde o princípio. Amar uns aos outros e não se deixar influenciar por falsos mestres e anticristos, né? Como tem acontecido. Vamos ser bem enfáticos dentro da nossa igreja chamada Madureira, Michel Madureira. Homens que foram influenciados por falso espírito, que tem deturpado a mente deles. Aí gera divisões, discórdias, contendas. Vou abrir o ministério. Aí dentro da lógica dele, porque essa igreja não presta mais, esse pastor não presta mais, ele está velho, ele está cansado, está na hora de mudar para o novo. Rebelião. Cadê o amor?
Aleluia. Deus é luz. No versículo do primeiro capítulo, encontramos esta palavra, Deus é luz. Você sabia que João tinha ouvido a verdade e agora estava proclamando através de seus escritos mensagem iluminadora do verbo da vida. Quem é o verbo da vida? Luz aqui fala de caráter de Deus, a saber, sua santidade, sua pureza e seu resplendor. Quando há luz, não há escuridão. A luz sempre dissipa as trevas. Sendo aquele que ilumina o mundo, Deus afasta as trevas do mal, do pecado e das hostes satânicas. É impossível a escuridão e a luz compartilhar o mesmo espaço simultaneamente. A luz sempre combate e domina as trevas. Aleluia. O pecado e o perdão. Observamos que o escritor continua nesse trecho a doutrinar sobre o pecado. Quando alguém afirma que não peca, está enganando a si mesmo. E aí? Quando você vai ler outro versículo, diz que você tem que ser perfeito. Já João diz que se você diz que não tem pecado, tá pecando. Está havendo aí uma contrapartida de um assunto e outro. Será que há uma divergência de palavras aí dos dois escritores? Um fala que João diz que não deve, que se alguém diz que não peca, está em pecado. Já um diz que temos que ser perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Foi o próprio Jesus que disse. E agora, como é que eu confronto esses dois versículos para harmonizar um propósito? Alguém quer me ajudar? Quer me dar uma luz aí? O que é que vocês me dizem aí? Paz, senhor pastores, irmãos. Eu acredito, Opa! que quando fala aí do pecado, está falando da iniquidade, né? Então, o pecado É, voluntário é aquele que a pessoa pega, muitas vezes até sem pensar, sem agir, aquele que a pessoa maquina no coração, sabe que é pecado e vai fazer, é desse tipo de pecado que a Bíblia fala que nós devemos fugir. Eu acredito que é assim. tudo bem. Eu creio que e aí os irmãos concordam com o irmão Erivaldo, nosso coordenador lá do SEIF, lá de Santa Terezinha. Acho que o Samuel lá de Frechê também está aqui também. Olha aí, o irmão Francisco Cardoso está concordando. O que é que os irmãos dizem aí? Concorda com o irmão Erivaldo ou querem colocar uma outra opinião? E aí, meus irmãos? Um dos princípios que a Bíblia ensina chama-se humildade. É reconhecer de onde nós saímos e de quem nós éramos. O nosso irmão Santiago concorda aí com o nosso Marivaldo. Então, nós temos essa consciência. Eu creio que todos nós sabemos as nossas boas e más ações lá do passado. O problema nosso é a nossa falha de memória. Nós não se lembramos dos grandes feitos e milagres
que Deus tem feito na nossa vida. Nós só celebramos do agora, do momento. Mas o salmista diz assim, que eu não me esqueça de nenhum dos seus benefícios. Eu tenho certeza que o nosso Deus, tão maravilhoso, tão magnífico, ele tem trabalhado em nossa vida desde o início, quando eu propus em meu coração em colocar ele na minha vida. Então, no decorrer do tempo, recebi as bênçãos, fui batizado com o Espírito Santo, ele capacitou no conhecimento, ele abençoou financeiramente, ele abençoou, passamos por provas, e Deus nos deu vitória na prova. Tudo isso aconteceu na vida de um cristão. Então, quando o homem de Deus, ele trata desta questão do pecado, eu observo que o cristão ele não pode deixar de esquecer de onde ele veio e quais foram os benefícios que Deus fez na vida dele. O cristão, ele peca quando ele esquece dos benefícios de Deus. Quando ele esquece das grandes vitórias que Deus deu na vida dele. Aquilo que o Edivaldo falou, né? Que nós temos uma natureza adâmica, nascemos no pecado, mas hoje recebemos a remissão dos nossos pecados e alcançamos o perdão de Deus pela sua misericórdia. Mas eu não posso também gerar em mim uma superioridade, supercrentes, que agora eu sou santarrão, e olhar para alguém, isso aí é um traste, pecador. Não, eu sempre tenho que ter uma posição de humildade, reconhecer de onde eu vim e de onde eu estou. Se onde eu estou é porque Deus, na sua graça, ele me colocou naquela posição. Nós não podemos ser como os saduceus e fariseus, pegar pedra e lançar naquele que pecou. Eu tenho que saber os princípios. Se Deus é misericordioso, eu também tenho que ser misericordioso. Se Deus ele me perdoou, eu também tenho que ter a graça também de perdoar. Observe que ele diz que se confessarmos, ele é fiel. Se confessarmos, ele é justo. Para quê? Para nos perdoar e purificar. Os versículos 8 e 10 estão ligados ao 9. Vamos ver aí o mistério aí, olha. No versículo 8 e o versículo 9, versículo 10. Vamos ver aqui, deixa eu pegar aqui a... Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aí vem aqui a mediação de Cristo. Olha, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele não está aqui motivando a pecar, mas é como falou aqui, Edivaldo, existe pecado que às vezes vem que você não maquina, que você não cria, não produz, mas ele vem na sua vida, né? Ele vem para provocar, porque, infelizmente, estamos vivendo nessa natureza adâmica, que ela, de repente, estamos aqui só pensando em Deus, de repente, quando a gente olha para um lado, aí, Jesus da minha mãe, perdoa.
Então, são situações que o cristão tem que entender e compreender, que o segredo de toda a situação de nossas vidas e do perdão e a misericórdia de Deus está no grande amor de Deus. Por isso que João 3,16 é o versículo-chave de toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Né? Deus amou o mundo de uma tal maneira e que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso é muito evidenciado dentro da palavra de Deus. Irmão Pedro Júnior aí quer dar a sua palavra. Diga aí, irmão Pedro, pode falar. Pastor, você está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou, sim, filho. Pronto. Uma vez você falou sobre o pecado aí. Eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Teve um certo mestre que ele disse que, exemplo, se eu sonho, eu tenho um sonho, nesse sonho eu estou pecando, ele disse que quando eu acordar eu tenho que pedir perdão a Deus pelo tal sonho, porque esse sonho foi gerado conforme o meu desejo. Aí eu lhe pergunto, uma pessoa que sonha fornicando ou adulterando, ele está pecando? Diga, pai. Olha, eu vou aqui começar a participar de um princípio do Antigo Testamento. O sacerdote, ele, para entrar no santuário, para não ter cair na tentação de sonhar, pecando, conforme tu está falando aí, ele não dormia durante, depois eu vou corrigir, se era 3 dias ou era 7 dias sem dormir, só para entrar no tabernáculo, né? Aquele tabernáculo de Moisés, e tinha que passar, ou era 3 ou era 7 dias, sem dormir, porque eles tinham aquele medo, aquela cautela de não ter sonhos impuros. E se entrasse no santuário, podia entrar impuro, e o sangue e o fogo, né, de Deus podia consumi-los. Então eles não dormiam. Bom, agora, depois do conhecimento que hoje nós temos, realmente tem sonhos que vêm de Deus, tem sonhos que vêm do inimigo e tem sonhos que vêm da minha própria pessoa. Quer dizer, quando eu passo um dia, acontece alguma coisa, a minha mente, ela consegue guardar no nosso inconsciente algumas situações que impactou o nosso dia, ou com alegria, ou com tristeza, com algo que depois pode provocar sonhos. Eu digo isso como psicólogo, como psicanalista, eu sei que isso pode ocorrer. Como também pode ocorrer também sonhos também com um possexo, eu faço sexo com alguém, pode isso acontecer. Isso tanto pode ser vindo de minha pessoa, como também pode também o inimigo ter colocado. Por exemplo, se eu não penso em ninguém, numa mulher nenhuma, e de repente aquele sonho vem passar a pensar naquela mulher, aí eu tenho que ter o discernimento, saber se aquilo foi de minha parte ou se foi do inimigo ter colocado. Se foi o inimigo que colocou, eu repreendo. Agora, se fui eu que criei, eu tenho que ter consciência e pedir perdão a Deus. Né? Então, eu tenho que partir de um princípio da minha consciência, das minhas ações, das minhas obras. E, para isso, Deus nos dá esta graça de entender isso aí. Porque agora tem sonhos que vêm de Deus. Sonhos, lógico, bons. Então, é muito bom, viu, Pedro, a gente ter essa capacidade de discernir isso aí. Se sonhos que você vê que gerou em você sonhou com a mulher e fazendo, e de repente você percebe
que você nem estava pensando naquela mulher. Eu disse, epa, isso aí não fui eu. Então, quem foi que botou? Foi um estranho. E quem é esse estranho que eu falo? É Satanás. Então, Deus me dá autoridade de repreender. Eu não pequei, porque foi algo que foi provocado. Até o Erivaldo falou isso, que foi algo que... Mas se eu gerei, criei, e comecei a ver nos sonhos, aí foi algo meu. Então, eu tenho que partir do princípio de humildade, chegar diante de Deus e pedir perdão. Amém, meu filho? Bora lá. No capítulo 2, no verso 12 até o 17 de João, ali vem as vitórias da fé. Nessa passagem, João trata os crentes de filhinhos, jovens e pais. Filhinhos, os nascidos de novo, cujos pecados foram perdoados. Jovens, a força e o desafio da juventude tinha vencido o mal. E pais, os experientes na fé, crentes maduros, idôneos e sábios no Senhor. Então, outra coisa muito importante, meus queridos alunos, quando você começa a tratar a tua vida, ou talvez de alguém, é muito importante você analisar esses 3 graus que eu aqui apresentei a vocês. Quando João ele apresenta os filhinhos, né, que são os nascidos na fé. Aí trata dos jovens, são aquelas pessoas que têm força, desafio da juventude, têm vencido o mal. E tem os pais mais experientes. Então, é muito importante a gente, como cristão, saber definir se eu já cresci. Paulo diz que quando eu era menino, eu tinha atitude de menino. Agora, eu sou um homem. Então, observe que é o princípio de um vencedor, é o princípio da consciência despertada em Cristo, né? Isso é muito importante, nós ver essa realidade aí cristã. Vamos lá. A chave, o ponto-chave aqui é que todos que fazem parte do corpo de Cristo precisam do conteúdo da Escritura. Quer dizer, todos nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E a própria Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, é muito importante a busca do conhecimento. Parabéns a vocês que estão buscando conhecimento. Aí, do versículo 15 até o verso 17, ele diz: não ameis o mundo. Mas tem uma coisa aqui que eu quero passar para vocês, uma curiosidade, que as conquistas da fé são nossas quando nós alicerçamos na palavra e na pessoa do Senhor Jesus. Temos vitória sobre o pecado, filhinhos, novo nascimento. Vitória sobre o tentador, jovens, força. Vitória através das experiências com Deus. Quer dizer, fala dos pais, maturidade. Uma coisa maravilhosa quando você estuda a palavra de Deus, né, gente? Aí, lá do versículo 15 até o versículo 17, ele diz: não ameis o mundo. Aí ele coloca aqui, João fala que estas coisas não procedem do Pai, mas do mundo. Tais coisas são, ele coloca 3. Quais são as 3? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Mas o que são isto? O que é uma concupiscência da carne? Vamos lá, vamos aprender. Concupiscência da carne é qualquer pecado da carne, paixões carnais, imoralidade, glutonaria, materialismo manifesto pelos prazeres extravagantes, pelos sentimentos,
pelo endeusamento das gratificações humanas e perversas. Então, a concupiscência da carne é isso aí. O que é a concupiscência dos olhos? É a cobiça, a avidez, ambição desenfreada por riquezas, desejos incontidos por aquilo que não é seu, ser controlado pelaquilo que vê, convicto que ficará plenamente satisfeito quando tiver o objeto de sua avareza, sendo isso um engano. O que é a soberba da vida? É a arrogância de viver, o orgulho, a jactância, a insolência, a presunção, o homem que pensa e fala muito de si mesmo e de seus bens, suas riquezas, seus feitos, sendo estes quais sempre falatórios e exageros seus, um petulante, convencido e vaidoso. Isso é soberba da vida. Eu acredito que, através, né, dessas verdades que estão sendo passadas para você, você está fazendo aí uma autoavaliação. Você está pensando, meu Deus, será que eu tenho isso? Será que... Isso é bom a gente refletir. A gente não olha para os outros. A palavra de Deus é um espelho, onde ela nos ajuda a refletir as nossas próprias imagens, as nossas próprias imperfeições, e através dessa imagem que é refletida, que é a palavra de Deus, a gente vai nos corrigindo no decorrer da vida. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Aí no capítulo 2, no verso 18 a 29, aí você está com a sua Bíblia aberta, aparece lá o termo os anticristos, acautelai-vos dos anticristos. Após admoestá-los a não amar o mundo, João adverte seus leitores contra os anticristos. Interessante que Apocalipse fala do anticristo. João, ele escreve que o espírito do anticristo já opera no meio de nós. Ele mesmo diz lá no verso 18, que como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Quem são os anticristos? Os falsos mestres, né? Aqueles que vêm com aquelas palavras maliciosas, botando você contra o seu ministério, falando mal do seu pastor, falando mal. Tome cuidado. Esses são os anticristos, falsos mestres. Esses anticristos confundiram muitos crentes no dia de João, ensinando que o pecado, como um erro pessoal, não existe e que Deus não está interessado em comunicar-se com os homens. Ele diz assim: a última hora é uma referência ao tempo entre a assunção de Cristo e o arrebatamento da igreja. João, em seus dias, viveu durante esse último dia, até Cristo voltar. O anticristo não tinha aparecido, mas os anticristos já estavam provocando divisões, dificuldades na igreja no dia de João. E aí, gente, eu pergunto para vocês, isso não está acontecendo nas nossas igrejas hoje? Sim ou não? Se você está percebendo isso, te afasta desses tais. Antes, concordo com você, irmão Francisco Cardoso, realmente. Antes, no grego, significa contra, oposto, anticristo. Portanto, significa contra Cristo. Em outras palavras, aqueles que se opõem a Cristo, adversário a Cristo. O Espírito
ou os princípios do anticristo têm se manifestado no mundo através da história da igreja. E várias pessoas, como Nero, Napoleão, Papa, Hitler e outros, têm sido chamados de anticristo. Mas o tempo provou que o povo se enganou na sua especulação. Quando o anticristo aparecer durante a grande tribulação, terá pouco tempo para operar, sendo em seguida lançado no lago de fogo, de Geena. Então, há crentes que têm uma fé vacilante, não têm firmeza na doutrina, nem experiência cristã profunda. Os tais são vítimas de doutrinas estranhas. Aleluia! Quantos crentes vacilantes, cristãos vacilantes, têm sido enganados com falsas ideologias, falsas motivações, falsas doutrinas. Desperta tu que dorme, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então, meus queridos, a nossa defesa contra os anticristos, João se refere novamente à unção recebida de Cristo quando nos tornamos seus. Ele declara que esta unção é verdadeira e não mentira. Os cristãos de então experimentaram a verdadeira unção, mas alguns começaram a duvidar disso, inclusive descrendo que Jesus era realmente Filho de Deus. Observe que tudo isso estava acontecendo. Como está acontecendo nos dias de hoje? Volta ao primeiro amor. Tu te lembra que tu orava? Tu te lembras que você estudava a palavra? Você se lembra que você era um exímio participante das doutrinas? Você era um aluno exemplo da escola bíblica? E por que parou? Por que desanimou? O que foi que aconteceu? Tu te lembra quando tu eras daquela época? Tu era uma criança, chorava nos pés do Senhor. Tu, tu sapateava para buscar as bênçãos de Deus. O que levou você a perder esse amor? O que levou a você a esquecer desse verdadeiro sentimento? Tu emprestou os teus ouvidos para falsos mestres, falsas doutrinas. Isso levou você ao esfriamento. Mas louvado seja Deus, que Deus é o Deus da ressurreição e a vida. Se tu creres, tu vai ressuscitar de novo. Tu vai ser aquele mesmo cristão que você era no início. Tu volta ao primeiro amor. Temos em mente o seguinte: não importa quão firme esteja o crente e quanto conheça a doutrina, o inimigo está sempre pronto a atacar, tentando destruir a nossa fé. Por isso que aconteceu naquele tempo, e é o que acontece ainda hoje. Devemos estar firmados na palavra de Deus, e não nos ensino de quem quer que sejas. 1 Pedro, no capítulo 4, no verso 11, diz: se alguém falar, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus, não segundo o que eu acho, não segundo o que eu penso, não segundo o que eu sinto, mas aquilo que a palavra de Deus manda eu falar. Oh, aleluia!
Deixa o Espírito de verdade trabalhar na tua vida, no teu coração, na tua boca. Aleluia. A unção da terceira pessoa da Trindade é uma proteção contra os anticristos, os seus ensinos falsos, as heresias, o legalismo, os enganos, os truques do inimigo não nos farão tropeçar. Isso porque temos recebido e permanece em nós a unção que vem do Santo. A igreja precisa ter esta unção que vem lá do Santo dos Santos. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para todo sempre. O tempo já está indo embora, gente. Devemos permanecer em Cristo, o nosso grande amor do Pai, conforme está o capítulo 3. Devemos amar uns aos outros. O mundo odeia os salvos. Aleluia. Então devemos ter em nós o cuidado, né? Olha o que aqui no capítulo 3 tem alguma coisa aqui muito importante. No capítulo 3, no verso 15 e 16. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Aqui do capítulo 3, no versículo 15 e 16. Todo aquele que odeia seu irmão é um assassino. Ora, vós sabeis que todos os assassinos não têm a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Quem odeia o seu próximo é assassino. O ódio começa no coração, algo internamente, mas por fim se manifesta um ato horroroso e repelente, e é algo que vem no externo. A única coisa que pode conter o ódio é o amor. Por isso temos que estar sempre repletos do amor de Deus. Esta é a nossa garantia contra o ódio. E talvez um assassinato. Quantas vezes, no caso do ódio, da inveja, da discórdia, nós não temos matado pessoas. Está na hora que o Espírito Santo, em nome de Jesus, Espírito Santo, começa a agir nesta noite na vida dos nossos teus filhos e das tuas filhas que hoje estão assistindo a aula. E esse espírito de assassino sai de nossas vidas, que a nossa boca só saia coisas boas, que gere vida, que gere, aleluia, crescimento, não morte, mas que gere vida. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Em nome de Jesus, alunos do Ceifa, receba esta unção de vida nesta noite, nas vossas vidas. Que as vossas vidas sejam impactadas pelo Espírito Santo de Deus, que é vida. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Ei, Jesus deu a vida para termos vida. A igreja tem vida, precisa gerar vida. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Falamos já dos falsos mestres. Temos que ter nossos testemunhos. E já no capítulo da segunda epístola, né, de João, ela foi destinada a uma senhora, talvez uma viúva, que criou seus filhos para servirem ao Senhor.
João admoesta esta família cristã a cautelar-se contra os falsos mestres, que ensinava que Jesus não era o Cristo prometido. Não devia ser recebido na igreja, nem em casa, porque o seu trabalho é constante e a destruição da fé dos crentes. Vou te dar um conselho. Cuidado, não receba, não seja mais amigo. Eu sei que Deus está falando nesta noite. E João termina aqui demonstrando Gaio a não seguir os maus exemplos de tais líderes orgulhosos, mas sim daqueles que agem com igual a Demétrio. Né, irmãos? Então, a preocupação central da segunda epístola de João é advertir os seus leitores quanto ao perigo de dar ouvido aos falsos mestres, cujo propósito é afastá-los da verdade. Outros livros do Novo Testamento, como 2 Pedro e Judas, tratam deste assunto mais detalhadamente, mas na segunda João é o único dirigido a uma família cristã, a uma senhora. Quer dizer, o cuidado daquela senhora, quer dizer, mesmo que você seja um crente maduro e tenha maturidade, mas seja cauteloso, vigilante, prudente contra os falsos ensinos, falsos mestres e falsos espíritos. Então, o propósito específico de João era escrever uma carta, era elogiar uma senhora cristã e seus filhos, por andarem na verdade e preveni-los quanto a pessoas que ensinavam doutrinas estranhas. Está no versículo 10. João os elogia por viverem na verdade, e os admoesta a não se exporem às pretensas verdades dos enganadores. Vamos ver aqui a temática, a cautelar dos falsos mestres, que procurarão afastar a família da verdade. Observe aqui o ensino da verdade. O que é a verdade? Andar na verdade, o amor cristão mútuo, a proteção da família, dos enganadores, dos falsos, das doutrinas falsas e através do ensino dos servos do Senhor. Olha que coisa linda, né? É bom você, quando estuda a palavra, olha que desperte em ti essa curiosidade e observar esses detalhes que as cartas, né, apresentam para nós. É muito assunto e as horas já está terminando já, gente. Estou terminando já. Não quero muito tempo, não. Agora, quem era Gaio, né? O cooperador da verdade. Aqui no versículo 1 até o verso 4, o reconhecimento de João acerca de Gaio. Devemos observar como era diferente a atitude de João em comparação com a Diótrefes. João se regozijava pelo sucesso espiritual do seu irmão na fé. Nós devemos se alegrar quando alguém cresce na graça, no conhecimento, né? João, ele se alegrava, né? Olha, tem um Gaio e aparece agora Diótrefes. Diótrefes era um obreiro ambicioso. O mau procedimento de Diótrefes está no versículo 9 e no versículo 10 do capítulo 1 da segunda epístola. João tinha escrito uma carta de recomendação à igreja, apresentando alguns mestres, tipos missionários itinerantes. Um líder da igreja, chamado Diótrefes, certamente recebeu a carta, mas não compartilhou seu conteúdo com os membros da igreja. Por esta razão, João falou a Gaio
sobre a carta e também do egoísmo de Diótrefes. Diótrefes, além de esconder a carta, começou a lançar acusações indignas contra os obreiros visitantes e, finalmente, inveja os levou a excluir quem quer que ajudasse esses obreiros. Olha o que está acontecendo aí. Atitudes carnais deste dirigente chamado Diótrefes, invejoso, infelizmente ainda existe na igreja de hoje. Acontece de hoje. A Madureira aí sofreu aí por causa desse tipo de obreiro, parecido com o Diótrefes. Temos que ter cuidado. E aparece agora, 3 obreiros: Gaio, Diótrefes e Demétrio, que dava um bom exemplo. Observe que havia um grande relacionamento entre o apóstolo João e os crentes daquela igreja. Serve de exemplo para os obreiros dos nossos dias. É importante conhecer e saudar alguém pelo próprio nome, inclusive na igreja. As palavras "a paz do Senhor" fica mais tocante quando você acrescenta: eu saúdo o meu irmão Pedro com a paz do Senhor. Eu saúdo na paz do Senhor a irmã Daniele. Eu saúdo com a paz do Senhor nosso irmão Eduardo. Eu saúdo com a paz do Senhor nosso irmão Antônio Arimateia. É bom você conhecer o nome. Olha, João, quando ele dava a sua saudação, ele dizia os nomes. Isso mostra que você conhece, que você tem uma pretensão de um relacionamento verdadeiro, de uma amizade verdadeira, quando você passa a conhecer. Nós que trabalhamos nessa área da psicologia, a gente observa muito a questão do comportamento. Quando a pessoa entra no consultório para fazer alguns exames, testes, a gente já começa a observar algumas situações. Quando ele entra, quando ele senta, quando ele fala, quando ele sai. Você quer impactar numa entrevista, começa descobrindo o nome da doutora ou do doutor que está lá. E diga: muito bom dia, doutor fulano, doutora ciclano. Você já começa a impactar aquela pessoa. Ela conhece meu nome. Então, ela pensa que você é observador. E quando você não sai fechando a porta de costa. Você fecha a porta, mas sempre olhando para a pessoa que você está se despedindo. Olha, uma dica aí para quem vai fazer aí uma entrevista de emprego. Muito bem. Vamos lá. A hora está terminando e eu não quero tomar muito tempo de você. Já está com mais de 1h30. Muito bem, gente. Que Deus abençoe a todos vocês. Que vocês tenham uma ótima e uma maravilhosa noite. Vamos orar que segunda-feira que vem, só um minutinho que o meu notebook está. Deixa eu aqui ajeitar aqui, por favor. Senão ele vai cancelar aqui a nossa aula. Só um minutinho que eu vou me levantar, gente. Pronto. Amém. Glória a Deus por isto. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe. E espero que esta aula tenha contribuído no vosso crescimento. Que Deus venha abençoar todos vocês. Eu louvo a Deus pela vida dos meus alunos do Ceifa. Que Deus continue dando vitória a cada um de vocês. Que Deus abençoe os nossos alunos das cidades de Sobral e que Deus dê muitas vitórias. E, Moerivaldo, me dê esta honra de você orar por nós, nos abençoando nesta noite.
Amém. Mais uma vez eu saúdo a todos os alunos, a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, aqui nós grato por esta aula, e que eu possa conservar a nossa vida com o aprendizado da palavra e guardar toda a palavra para os nossos corações, que nós possamos praticar na hora certa, no momento certo, e fazer a obra do Senhor conhecível, Pai, em todos os lugares que nós estivermos. Abençoa esta aula, abençoa nossas vidas, nosso professor, cuide de cada um de nós, é o que nós pedimos, e não pedimos Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, Erivaldo. Que Deus abençoe você e toda a família, todos os nossos alunos, uma boa noite. Um beijão no coração de vocês. Fique com Deus. Até segunda-feira que vem. Vamos orar para os nossos professores, né? Todos dois estão adoecendo da garganta. Vamos orar para Deus dar saúde a todos, que os alunos, os professores que se prontificaram não venham ser afetados com nenhuma doença. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Até a próxima, em nome de Jesus.